Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma Pastoral Viva a Esperança. E eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e gostaria de ler com você os versículos 14 e 15, que dizem o seguinte: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Bom, essa é a mensagem principal do ministério de Jesus enquanto caminhava por esse mundo durante os 3 anos em que esteve aqui. Ele pregava por onde ele passava o evangelho do reino de Deus, ele pregava as boas novas do reino dos céus. Isso está registrado nos 4 evangelhos de maneira abundante. Jesus falava a respeito do reino de Deus. E quando ele falava isso, ele dizia para as pessoas: olha, o reino de Deus chegou. O reino dos céus está próximo, arrependam-se, ou seja, mudem seus pensamentos, expandam a sua consciência, vivam de uma maneira diferente, porque o reino de Deus chegou. Mas o que significa reino de Deus? Reino de Deus nada mais é do que o estabelecimento do governo de Deus sobre tudo e sobre todos. O reino de Deus é o momento em que Deus, o nosso Pai, estabelece de maneira definitiva o seu reinado sobre todas as coisas. O reino de Deus é quando esse Deus que é amor, que é paz, que é compaixão, misericórdia, esse Deus que é bom, ele estabelece de maneira absoluta a sua maneira de governar todas as coisas. Então, quando nós olhamos para o reino de Deus e nós olhamos para esse mundo que nós estamos vivendo, parece que o reino de Deus não está entre nós, porque nós não estamos desfrutando dessa paz absoluta que o reino de Deus traria. Mas essa é uma verdade que, inclusive, a teologia descreve pelo conceito de já e ainda não. Ou seja, nós já experimentamos o reino de Deus, nós já estamos vivendo o reino de Deus inaugurado por Jesus, mas ainda não completamente, ainda não plenamente, ainda não absolutamente. Nós já estamos vivendo o reino de Deus, mas ainda não totalmente. Há muito o que ser transformado nesse mundo e esse processo se iniciou a partir da vinda de Jesus Cristo, que proclamava o reino de Deus por onde ele passava. Jesus exemplificou de maneira muito prática como é o reino de Deus. Os seus milagres, eles demonstram, eles nos dão amostras do reino de Deus. Quando ele cura um cego de nascença, ele está dizendo: no reino dos céus as pessoas enxergam. Quando ele acolhe aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, que está sendo condenada de maneira aviltante por aqueles homens maldosos, ele demonstra amor por aquela mulher, misericórdia, compaixão, e ele diz: o reino dos céus é um ambiente de amor, de misericórdia e de compaixão. Arrependam-se, porque o reino já está entre vós. Então, o reino de Deus, essa mensagem de Jesus, é uma mensagem que diz respeito a esse governo de Deus sobre tudo e sobre todos, e que já começou a partir de Jesus e irá ser definitivo quando Cristo voltar e nós formos viver no novo céu e nova terra. Mas a pergunta que fica é: como nós devemos viver então diante dessa realidade do reino de Deus? Nós que nos encontramos com Jesus, como que nós devemos viver se nós estamos agora na perspectiva de que o reino já está entre nós? Nós já estamos experimentando pequenas doses da eternidade ainda nesse mundo. Bom, nós devemos viver sinalizando o reino de Deus. A nossa vida, ela deve seguir a orientação de Jesus no Sermão da Montanha, em que ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: tenham como primazia na sua vida, tenham como prioridade viver para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus é buscar o reino de Deus. É fazer com que esse reino seja experimentado nesse mundo na maior densidade possível. Aliás, essa é uma frase do Dom Robson Cavalcante, saudoso teólogo anglicano, que dizia exatamente isso,
que a missão da igreja, a minha missão e a sua missão como igreja, é sinalizar na maior densidade possível, aqui e agora, o reino de Deus que vai se consumar ali e além. Ou seja, a nossa vida deve servir para sinalizar esse reino. As pessoas devem olhar para as nossas boas obras e perceber que tem um novo reino sendo estabelecido, o reino de Deus, o reino de amor, de paz, de solidariedade, de bondade, de misericórdia, de perdão, enfim, o reino que reúne tudo de excelente em abundância para todos. Todos desfrutarão da bondade de Deus de maneira plena nesse novo reino. Eu não me esqueço de uma fala do pastor Paulo Capelletti, o pastor Macarrão, quando ele esteve aqui na nossa igreja pela primeira vez. E ele disse o seguinte: olha, tem algumas pessoas que olham para os seus desafetos na vida e dizem assim: eu vou infernizar a sua vida. Eu vou infernizar a sua vida. Nós que nos encontramos com Jesus, nós que estamos vivendo na perspectiva do reino de Deus, nós olhamos para as pessoas e dizemos: eu vou enceusar a sua vida. Eu vou fazer com que você experimente um pouco do reino de Deus que já está entre nós e que irá se consumar no futuro, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. A minha oração é para que a gente consiga viver essa realidade do reino de Deus, para que a gente consiga experimentar nas nossas próprias vidas essa verdade de que o reino de Deus já começou, a eternidade já está em nós e nós podemos viver um pedaço do céu aqui por causa do Espírito Santo que está conosco e nós experimentamos esses sinais do reino de Deus. Mas, além de nós experimentarmos pessoalmente esse reino, a minha oração é para que a gente expanda o reino de Deus, para que as nossas convivências, as nossas relações, os nossos compromissos, para que tudo isso seja permeado pela realidade do reino de Deus. E como eu já disse, a realidade do reino de Deus é um reino de abundância, de tudo para todos. A realidade do reino de Deus é de um reino de amor, de paz, de misericórdia, de bondade. É um reino cujo rei é plenamente santo, bom, e nós o amamos e queremos servi-lo por causa desse amor maravilhoso que nos alcançou. A minha oração é essa: viva o reino de Deus e espalhe as notícias do reino de Deus. Pregue o Evangelho, fale do amor de Deus para as pessoas e sinalize esse reino a partir das suas boas obras. Essa é a minha oração e eu espero que seja a sua também. Que Deus te abençoe e até a próxima pastoral, se Deus quiser.